Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 23 a seguir, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Herodes, olha, fez complô, juntou Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os judeus de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Meus amados, nós temos enfrentado muitos momentos de adversidade. A igreja do Senhor, se nós percebermos de um tempo para cá, Patrick, tem se levantado afrontas, perseguidores. A igreja, de certa forma, tem sido oprimida, tentado calar a boca da igreja. E eu estive pensando, e esses dias, inclusive, ministrei numa festividade desse texto, qual a característica de uma igreja que triunfa no meio da adversidade? Lembrando que nós, irmã Carmen, somos essa igreja. E como que a igreja se comporta no meio da adversidade? Se nós olharmos para este texto, irmão Hélio, a obra mais sublime do cristianismo havia se cumprido. A morte de Jesus, de uma entrega voluntariada, mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou, teve o seu momento de ser assunto ao céu, e a igreja havia sofrido o derramamento do Espírito Santo de Deus. O Pentecostes tinha acontecido sobre a igreja. Se nós observarmos, Jesus, depois que ressuscitou, ficou mais 40 dias na terra, dando instruções para os seus discípulos. E uma das instruções, ele falou: olha, fiquem todos reunidos em Jerusalém, no mesmo lugar, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus vai dizer isso para os seus discípulos, irmão Ivon, porque Jesus já sabia que a igreja iria enfrentar adversidade, que muitos opositores iam se levantar contra a igreja. E Jesus, quando ele dá a ordem, fala: olha, como eu sei que para vencer as adversidades e triunfar no meio das adversidades, é necessário que a igreja se revista de poder. E esse poder, ele não emana da terra. Esse poder virá do céu sobre a vida da igreja, para vocês triunfar sobre as lutas e a peleja. E a Bíblia fala que os discípulos então se reúnem no cenáculo em oração. Olha o poder da oração, 10 dias em oração, até que num domingo, amanhã, ouviu-se um vento veemente, impetuoso,
e a descida do Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, 120, e muitos deles falavam em línguas como repartidas como de fogo, e aquele povo foi cheio do Espírito Santo, e muitos já se levantaram falando, deve estar bêbado, esse povo, esses crentes, a gente não dá conta de entender eles, e nesse momento, Pedro levanta com autoridade, e começa a pregar uma mensagem cristocêntrica, falando justamente do nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus. Pedro prega o evangelho, anuncia o arrependimento, que eles deviam se arrepender, para que fossem salvos também, arrepender dos seus pecados e batizar no nome de Jesus. E nesse dia, 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. E a Bíblia vai dizer que aquele povo perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquele povo tinha comunhão no partir do pão. Havia aquelas almas temor. Muitos sinais e desígnios e prodígios fazia naquele povo, tinha no meio daquele povo. E diariamente, a Bíblia fala, diariamente, eles perseveravam unânimes no templo. Aquele templo não tinha culto só terça, quinta e domingo, não, era diariamente no templo, na casa do Senhor. Quando nós chegamos no capítulo 3, Pedro e João estão indo para a igreja, para o templo. Na porta formosa, havia um coxo de nascença, 40 anos de idade. Então ele pede para Pedro e João, me dá uma esmola. Pedro vai falar assim, olhai para nós. Pedro chama a atenção, a igreja ainda é referência de como ela se comporta diante das adversidades. Tem muita gente que está olhando para você, o jeito que você se comporta diante da luta, como que é seu comportamento, se no meio da adversidade deixou de adorar, deixou de ler a Bíblia, deixou de ir para a igreja. Um dia alguém falou assim para mim, pastor, fulana minha vizinha, e eu achei que no meio da pandemia que ela mais ia para a igreja, e agora que ela ficou em casa, pastor. Estou entendendo não, eu vou lá na igreja do Senhor porque eu estou precisando, e ela é crente e não vai. Ou seja, tem gente olhando para nós, como que nós se comportamos como igreja. E Pedro vai dizer, nem prata e nem ouro eu tenho, mas no nome de Jesus, levanta e anda. E aquele moço levantou, e os seus tornozelos e atelhos se consertaram, no nome de Jesus. Agora observe, irmão Ribeiro, o Pentecostes foi um divisor de águas na vida da igreja. Por quê, pastor? Esse revestimento de poder foi um divisor de águas. Olha, antes os judeus, os discípulos, estavam com medo, e por isso estavam presos, com medo. Depois do derramamento do Espírito, agora eles vão ficar presos, justamente por não faltarem medo, e saírem a pregar. Olha o que aconteceu, o inverso. Antes, esses discípulos, estavam transtornados. Depois do derramamento do Espírito Santo, esses discípulos começaram a transtornar outros. Antes, eles tinham o Espírito Santo residente. Agora eles têm o Espírito Santo como presidente. Tanto é, irmãos, que antes do derramamento do Espírito Santo, Pedro se acovarda, nega Jesus. Depois do derramamento do Espírito Santo, ele se torna um grande herói, um grande valente, um grande pregador, disposto a morrer se preciso for. Houve poder, derramamento do Espírito, valente se levanta. Pedro e João está pregando, Jesus está fazendo sinais e prodígios. Porém, escute, irmãos Tomé, quando a igreja está fazendo a diferença, a igreja vai atrair gente sedentas pela palavra. Jesus está curando, está transformando, vai atrair muitos. Mas também
levanta opositores, levanta perseguidores, levanta alguém que quer impedir a igreja. Isso nem me assusta, eu sei que é assim, é normal isso acontecer. Tem muitos que vai vir por causa do poder do evangelho, da graça de Deus, mas muitos também acham que a igreja está incomodando. O som incomoda, às vezes até o carro estacionado incomoda, a multidão que está vindo incomoda outros. É normal isso acontecer, mas o que eu quero dizer a você, irmãos, nada pode deter uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nenhuma oposição pode intimidar uma igreja que esteja cheia do Espírito Santo de Deus. E a igreja sempre cresceu e triunfou no meio da diversidade. Se nós olharmos para a história da igreja, irmão Luiz, os tempos que a igreja mais cresceu foi a época que ela foi mais perseguida. Os discípulos, os cristãos, eram trucidados, vilipendiados, torturados, esfoliados vivos, jogados no Coliseu Romano, devorados por animais selvagens, mas nem assim eles desistiam de pregar o evangelho. Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos cristãos tornou-se a semente poderosa do evangelho. O sangue da igreja, dos mártires, se tornou a arma poderosa da igreja. A igreja triunfa no meio das adversidades. A igreja cresce, a igreja verdadeira cresce no meio da dificuldade. Não para de orar, não para de adorar. E a igreja gloriosa, no meio da adversidade, ela ainda, Alex, glorifica o nome de Jesus. Se nós olharmos o capítulo 4, no versículo 7 a 10, vai dizer assim, ó: e pondo-os perante eles, argumentaram: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Os líderes religiosos, quem são eles? Anás, Caifás, mas principalmente, no capítulo 1 começa dizendo aí, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus. Os saduceus eram líderes políticos religiosos da época. Não acreditava em anjos, não acreditava na ressurreição de Jesus, não acreditava na inspiração completa do Antigo Testamento pelo Espírito Santo, mal acreditava na Torá, no Pentateuco. Líderes políticos, nepotismos. Por isso que Anás e Caifás, o genro empossa, o sogro empossa o genro. E interessante que aí eles perguntam para ele: com que poder vocês estão fazendo isso? Porque tinha curado o coxo de nascença. Em nome de quem vocês estão fazendo isso? O interessante é que talvez eles podiam fazer assim, ó: não, é porque eu sou crente mais, é eu que sei fazer, eu vou atrair a glória para mim, é a minha boca, é a minha mão ungida. Sabe o que eles vão responder? No versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, é o Pedro, aquele que negou Jesus, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que ele foi curado. Versículo 10: tomai conhecimento, vós todos o povo de Israel, e de que? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é no nome dele que esse moço foi curado perante vós. Aleluia. Olha o que o poder do Espírito Santo traz numa igreja, irmão. Ele levanta, não, é no nome desse Jesus que vocês crucificou, no nome dele que vocês rejeitaram. Esse Jesus. No versículo 12, irmã Eliane, aniversariante de ontem, tanto é que Pedro vai dizer assim, no capítulo 4, verso 12: não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, acima da terra, pelo qual o homem pode ser salvo, só no nome de Jesus.
Estes dias eu falei para alguém, irmã Vera: ah, pastor, eu não preciso ir para a igreja, não. Eu creio em Deus, e isso é o suficiente para você salvar, minha salvação. Eu falei assim: o problema, irmão, não é esse não. O problema não é se você crê em Maomé. O problema não é se você crê em Confúcio. O problema não é se você crê em Padre Cício. O problema não é se você crê em Maria. Não. O problema não é nem o que você está falando aí, que crê em Deus. Você está enganado. Mesmo crendo em Deus, você vai para o inferno. Ah, pastor, o senhor está doido? Eu falei: por quê? A Bíblia nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Não tem outro nome a ser dado na terra. Ei, é no nome de Jesus. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Ele é o elo de salvação. Só tem salvação em quem crê em Jesus. Até quem crê em Deus, mas não crê em Jesus. Jesus deu o seu único filho para todo nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É no nome de Jesus. E o que é que eu aprendo triunfando sobre as adversidades? Primeira coisa que eu aprendo: busque a companhia dos irmãos. Pedro, irmão, foi preso pelo capitão do templo, os sacerdotes e os saduceus. Prendeu eles à tarde, porque tinha curado um coxo. Levou para a cadeia. Aí, no outro dia, solta eles. Quando solta eles da cadeia, o que eles vão fazer? Eles vão para casa. Ah, eu estou cansado, hoje não vou para a igreja não. Tem culto de ensino, eu saí da cadeia agora, mas não vou não. Eu vou ficar em casa. Hoje uma irmã daqui falou assim para mim: eu tenho umas coisas, irmão, tem hora que eu não aguento não. Aí eu dou uma cajadada. Não, pastor, não vou lá na igreja não. Lá tem Covid demais. Nessa igreja nossa aqui é o lugar que mais deu Covid, pastor. Ah, não, aí me tiçou, irmão. Não. Misericórdia. Eu falei assim: a sua filha está andando aí para todo lado, irmão. Eu vejo em todo lugar, ela não tem problema. Aí lá na igreja tem problema. E outra coisa, deixa eu falar para a senhora: a nossa igreja é o lugar que menos tem problema. Tem igreja aí, irmão, que o Senhor recolheu foi 8. Para com isso, fique inventando desculpa para vir na igreja, não. Aí depois falou que é outra coisa. Falei: ah, então fala logo que é outra coisa. Fica inventando uns trem desses, não. Mas a Bíblia fala que primeira coisa que arrumou foi ir para a igreja. Olha o versículo aí que nós lemos, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Ei, crente precisa de Deus, mas crente também precisa um dos outros. Nós precisamos de comunhão uns com os outros. Salmo 133, versículo 1. Quão amáveis é, quão bom e suave é, que os irmãos vivam em comunhão. Ei, a igreja é a sala de emergência do Espírito Santo. Aqui é lugar de congregar, aqui é lugar de louvar, aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de ouvir palavra, aqui é lugar de receber ensino, aqui é lugar de Jesus batizar com o Espírito, aqui é lugar de Jesus renovar a igreja. Oremagai Shalamandora Cansoria. Aqui, irmão, é a casa do Senhor. Desde quando Salomão inaugurou a igreja, que ele foi fazer aquela oração que nós conhecemos, todo mundo fala. Quando a Bíblia vai nos dizer lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar a minha face. Ali ele está dizendo para o povo que buscar na igreja. Ali é a inauguração do templo. Ele está falando, olha, aí no final ele vai dizer assim: eu estarei com os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Igreja, a comunhão. Na hora da adversidade, não fuja da igreja. Pelo contrário, corra para a igreja. Tem gente, crezão, que é crente, não quer vir na igreja. E às vezes tem gente, muita gente que não é crente, está buscando a igreja para receber uma cura, para receber uma palavra.
O que esses discípulos fez foi ir para a igreja. Uma igreja que triunfa no meio da adversidade, corre para o meio do povo de Deus. Você vem aqui e alguém te dá uma palavra de encorajamento. Você ouve um testemunho desse que a Franciele contou. E eu falei que eu vim para cá para trazer prosperidade para esse lugar. Prosperidade em todos os sentidos. Aí quando você ouve um testemunho desse, você edifica a sua fé. E olha que tem muitos irmãos aqui que têm recebido as bênçãos. Aí você reanima, se fortaleça e espera no Senhor. Comunhão dos irmãos. No meio da adversidade, não fuja da igreja, mas pelo contrário, corra para junto dos irmãos. É na igreja que brotam as soluções do céu para a sua vida. A Franciele acabou de contar. Terça-feira para trás, eu preguei sobre conquistando o impossível. Lembra? E ela disse que eu preguei para ela. Ela recebeu, tomou posse da palavra. E era quase que impossível, irmão. Era ou não era, Franciele? Hã? Mas ela veio aonde? Na igreja. Recebeu a palavra onde? Na igreja. Na terça, quando foi na quarta ou na quinta, o negócio desembaraçou. Mas recebeu a palavra onde? Na igreja. E eu louvo a Deus pela igreja da Águas Claras. Para a glória do Senhor Jesus. Proporcionalmente os cultos de terça-feira está sendo um dos cultos mais fortes aí do campo. Você levanta a tua mão, deixa eu profetizar na sua vida. Irmão, o que você veio buscar, eu quero te dizer que você veio no lugar certo. Na casa do Pai tem pão com fartura. Na casa do Pai tem alegria. Na casa do Pai é onde as feridas são curadas. Na casa do Pai as esperanças é renovada. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus? Eu falei para a Roberta, mas o Franço Welber, começa a ir nos cultos de terça-feira. Está lá, ó. É psicóloga, irmão. Daqui uns dias está aí atendendo, ajudando nós aqui, ó. É? Falei para a Jorge, pode pôr perto de você. A mamãe está lá, a sogra. Né, Franço Welber? Ouve a direção do pastor. O que mais, pastor? Segundo, uma igreja que triunfa no meio da adversidade, ela busca em oração. Olha o versículo 24. E ouvindo isso, unânimes, levantaram a sua voz a Deus. A igreja toda se colocou de oração, orando e falando sobre a soberania do Senhor. Soberano é o Senhor que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Mostrando que Deus estava no controle da situação. Ei, a oração é uma arma de guerra que você tem. O que a oração não resolver, mais nada resolve. Charles Spurgeon tinha uma imensa biblioteca. Um dos homens mais cultos, chamado príncipe dos pregadores. Ele chegou a dizer: eu não troco a minha biblioteca pela minha sala de oração. Eu posso ter muito conhecimento, mas o conhecimento não me dá poder. Mas a oração, essa me dá poder. Eu posso pregar com todo o conhecimento, se não tiver vida de oração, não há poder na minha mensagem. Oração nos dá intrepidez. Oração abre os nossos olhos. Oração nos dá visão. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Orai o tempo todo. Quando a afronta vem, irmão, parece que a gente não tem força nem para orar, não é verdade? Quando o inimigo levanta, parece que não tem força nem para orar. Mas a Bíblia fala que quando você dobra o joelho, o Espírito Santo pega até o seu gemido, descodifica ele e leva para o Senhor Deus. 37, 38 de Isaías, a Bíblia nos fala que Senaqueribe cerca Jerusalém no reinado de Ezequias. Senaqueribe manda uma mensagem para o rei Ezequias, através do moço que chama Rapsaque. Fala para Ezequias: não te engane o Senhor teu Deus,
do mesmo jeito que eu tomei posse das outras cidades, conquistei as outras cidades, Ramate e outras, eu vou invadir Jerusalém. 185 mil soldados em volta de Jerusalém. Rabsaque é tão audacioso que ele fala assim: pode pegar o Deus de vocês, misturar com esterco e urina, não vai adiantar nada. Sabe o que Ezequias faz? Mostra a carta para Isaías. Isaías vai falar assim: ei, Senaqueribe mandou a carta para a pessoa errada. Ele não está afrontando, não é o Senhor não, rei Ezequias. Ele está afrontando é o Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Veio para o endereço errado, vai para o templo. A Bíblia nos fala, depois você lê capítulo 37, 36, 37, 38 de Isaías. A Bíblia fala que ele foi para o templo, para a casa de Deus, vai para a ponta do altar. O que é a ponta do altar, pastor? É onde o cordeiro era imolado. É o lugar de trocar uma vida pela outra. E ele vai clamar e dizer: Senhor soberano, Deus que fez os céus e a terra. Quase que a mesma oração, mostrando a soberania de Deus. Aí ele vai dizer: é bem verdade que Senaqueribe invadiu outras cidades, mas eles não serviam o Deus vivo e verdadeiro. Lá era Deus feito de madeira, feito de barro, mas nós servimos ao Senhor. Quando ele está orando, vem a mão do profeta e põe no ombro dele e vai dizer assim o profeta: Ezequias, o Senhor manda te dizer que a tua oração foi ouvida, e o Senhor já deu ordem a teu respeito. A Bíblia vai nos dizer que naquela mesma noite o Senhor mandou um anjo e exterminou 185 mil soldados de Senaqueribe, porque Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Levanta a tua mão e diga comigo: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levanta. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. A rainha da Inglaterra chegou a dizer: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que todo o exército da Alemanha de pé. John Knox conquistou, evangelizou toda a Inglaterra. Poder da oração é o que faz a igreja triunfar no meio da adversidade. Nem que for preciso de morrer, irmão, ela morre glorificando a Deus. Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses, ele fala assim: se o meu viver é Cristo, mas na minha carne, se eu viver na carne é Cristo, mas se eu morrer, que eu morre glorificando a Deus. Sabe o que é que ele está falando, irmão? Se eu for morrer, nem na minha morte eu não vou ridicularizar a igreja, o nome do Senhor. Até para morrer o crente dá glória a Deus quando ele é fortificado na oração. Eu preciso de caminhar. A igreja que triunfa no meio da adversidade, ela entende que a maldade não frustra os desígnios de Deus. Ei, a igreja que está cheia do poder do Espírito Santo, ela entende, irmã Alessandra, que mesmo que tem maldade do homem, essa maldade não pode frustrar os planos, os projetos e os desígnios de Deus. Olha o que eles vão dizer no versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade. Quem que juntou? Herodes, Pilatos, os judeus, os gentios, contra o santo servo Jesus, o qual ungiste. Aí ele vai falar Herodes, Ponto Pilatos, com gentios. Aí o 28, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ei, o homem pode até levantar com maldade, com planos, com projetos, tentando impedir as coisas de Deus, mas a maldade do homem não frustra os desígnios e os propósitos de Deus. É interessante que aqui Lucas, que é o escritor de Atos, ele está citando o Salmo de número 2. Pedro e João estão citando o Salmo de número 2. Quando ele vai falar assim: quem que é o homem para se levantar contra o Senhor Todo-Poderoso? Preparar planos para querer impedir os desígnios e os propósitos do Senhor. Aí o versículo 4 do Salmo 2 vai dizer assim: ri deles o Senhor. Ei,
O homem está achando que pode frustrar os desígnios de Deus. Deus está dizendo: eu estou rindo de vocês, porque tudo está no meu propósito. Eu ainda estou sentado na sala de comando do universo. Eu tenho tudo na palma da minha mão. O Senhor ainda está no controle. Vai só até onde Ele permite. Deus ainda é Senhor. Não precisa de achar que está fora do controle dele, não, irmão. William, a maldade do homem não frustra os desígnios e os propósitos do Senhor. Eu preciso de caminhar, que o tempo vai passando. Quarto, a igreja que triunfa na adversidade não pede ou não peça a cessação dos problemas, mas pede poder para testemunhar no meio deles. Vou falar de novo. Ele está dizendo assim: a igreja cheia do poder do Espírito Santo, ela não pede para acabar com os problemas, mas ela pede que no meio dos problemas ele testemunhe o nome do Senhor. Eles não estão pedindo: Senhor, cessa a nossa dor, mata os nossos inimigos, tira eles da frente. Você não vê eles pedindo isso. Você vai estudar a história da igreja, hora nenhuma eles pedem para morrer os inimigos, hora nenhuma eles pedem para cessar a dor. Não, eles pedem: Senhor, mesmo no meio do sofrimento, que eu possa glorificar o nome do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer em Atos 1:8: sejais minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Testemunhar, irmão, é no meio da luta mostrar que eu ainda sou crente. É o que o irmão Eduardo está fazendo, por mais que tenha dor, mas eu estou glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Eu estou testemunhando que eu sirvo um Deus vivo. Tem gente, irmão, que no meio da dor ele faz mostrar que parece que serve um Deus fraco, um Deus perdedor, derrotado. Não, eles pedem porque eles entendem que tinha um propósito. Eles querem continuar testemunhando o nome de Jesus. Perpétua, uma mártir que teve aí na história da igreja, servindo a Jesus. Há uma afronta para ela largar Jesus. O próprio pai dela levanta e fala: minha filha não é para servir mais Jesus, renuncia-se Jesus. No dia da morte dela, sabe o que ela fala? Ela vai ser morta, queimada viva. Perpétua vai falar assim: ó, eu viva, eu vencerei vocês, mas eu morta, eu vencerei mais ainda. A minha voz vai ecoar mundo afora. Ou seja, lembra lá de Estevão sendo apedrejado? Pegava uma pedra, morre crente, pá, morre crente. Estevão fala assim: Pai, não lhe impute esses pecados, eles não sabem o que está fazendo. A Bíblia fala que ele viu o céu aberto e Deus sentado à sua destra. Jesus sentado à destra de Deus poderoso. Aí tinha um moço lá chamado Saulo, que assistiu Estevão sendo apedrejado. Capaz que ele olhou e falou assim: que fé é essa? Mesmo levando pedrada, está glorificando a Deus. Capaz que Saulo foi embora para casa, irmão, com aquele negócio martelando na cabeça. É logo depois que Jesus vai aparecer para ele no caminho de Damasco. Como que você reage no meio da luta? Você reclama dos irmãos, reclama da igreja, reclama de Deus? Ou no meio da dor, Senhor, me dá força para testemunhar os teus feitos, para testemunhar o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e que o Senhor é Deus. Tanto é, irmãos, que quando pede para eles calar a boca, no versículo 19, o 18, chamando-os, ordenaram que ele absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Aí Pedro de novo levanta. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que Deus?
Aí o versículo 20 foi o que o Senhor falou. É bom demais estar conectado ao mesmo Espírito. Ele vai dizer, olha o versículo 20. Pois nós não podemos deixar de testemunhar o que temos visto e ouvido. Irmão, ele está falando assim, ó, nós andou com Jesus, nós ouviu o ensino dele, nós viu que ele morreu no Calvário, mas nós vimos o túmulo vazio, nós temos visto o milagre, nós não vai deixar de anunciar o que temos visto e o que temos ouvido. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. Não é por causa da pandemia, irmão, que nós vamos deixar de vir para a igreja. Não é por causa da pandemia que nós vamos deixar de falar do Evangelho. Não é por causa da pandemia que vamos deixar de fazer grupo familiar. Talvez, irmão Iron, é o tempo que está mais fácil de anunciar o Evangelho. Ricardo, os corações estão mais abertos. As pessoas estão buscando algo para preencher o vazio no coração. E nós não podemos deixar de anunciar o que ouvimos e que temos visto. É uma igreja que vai triunfando no meio da adversidade. Quinto, é o antepenúltimo para nós terminar. Uma igreja que triunfa no meio da adversidade, ela não perde a expectativa de milagres. Olha tanto que isso é bonito. Olha o versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ei, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo afrontados, eles estavam mandando eles calar a boca, mas eles não perdiam a expectativa de sinais e de milagres. Por quê, pastor? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levanta sua mão. Oremagai, Shalamandorá. O Jesus que eu prego, ele ainda faz sinais, curas e prodígio. Jesus pode entrar com provisão e providência hoje. Jesus está te curando hoje. Jesus está abrindo uma porta hoje. Jesus está desembaraçando o que está embaraçado hoje. Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem milagre no meio da crise. E eu profetizo milagre, cuidado, provisão, cura, em nome de Jesus. Quem recebe, dê um glória a Deus. Tanto é que Jesus faz. Se você for olhar aí depois no capítulo 5, do versículo 12 até o 16, você vai ver o milagre que estava fazendo através de Pedro e João. Olha aí o versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e continuavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, ou seja, no templo. A Bíblia vai dizer que é nesse momento que até a sombra de Pedro curava. Tem gente que acha, irmã Carmen, que Jesus só fez milagre no passado, que acha que cada crise Jesus deixou de operar maravilhas, sinais e milagres. Ei, a igreja que está revestida de poder do Espírito Santo, irmã Maria, ela sabe que se Jesus quiser fazer, Ele dá uma ordem no céu, e a terra tem que obedecer, porque Ele ainda é soberano sobre todas as coisas. Último, o que é uma igreja que não se acovarda, que não se negocia no meio da adversidade? Sabe por que eu estou falando isso tudo, irmão? Você sabia que no meio dessa adversidade tem muito crente que negociou a fé, se acovardou a fé? Por quê, pastor? O diabo vem de uma forma sutil. Não, irmão, você não precisa ser tanto crente assim nada. O que é que custa adulterar uma nota, receber uma propina, aumentar um seu ganho de uma forma ilícita? E eles estão se acovardando e negociando a sua fé. Estão deixando de cumprir princípios. Na hora da prova,
Na hora da crise, o diabo vem de terninho, arrumadinho, para te fazer proposta, para te seduzir. Aí, talvez, ainda mais as ovelhas isoladas. Lembra lá que eu falei, Raíssa, que tem muita gente que deixou de vir na igreja, e aqui eles fizeram, foi para ir para o meio da igreja. Ovelha isolada é petisco de lobo. Brasa fora do braseiro apaga fácil. Aí o inimigo vai lá seduzir com propostas indecentes. E tem gente que negociou a salvação por causa de um prato de lentilha, só porque arrumou um jeito de ganhar dinheirinho, com algumas propinas, alguns subornos, algumas negociatas, trancado em algumas salas, e ainda está achando que tirou vantagem. Deus está lá aí do céu olhando. Você não sabe o que você está trocando, que está reservado aqui para cima. Alguém falou para mim, pastor, na igreja tem confusão demais. Irmão Wilma, conta uma história que na época do gelo glacial, os animais tudo se ajuntou, porque senão morria congelado de frio. Aí o porco-espinho, irmão, ele é porco-espinho, ficar perto dele, o que é que acontecia? O espinhozinho dele doía. Aí uns falaram, não dou conta de ficar perto de você não, vou sair para longe. Saía para longe, morria congelado. Aí os espertos falaram assim, não, é melhor eu ficar perto de você, tem uns espinhozinhos, mas pelo menos eu fico aquecido pelo fogo do Espírito Santo, a comunhão dos irmãos, e vou sair do outro lado vivo, para a glória do Senhor Jesus. Na igreja de vez em quando tem uns espinhozinhos, irmão, mas não pula da arca não, porque lá de fora tem um dilúvio, é muito pior. Último, para nós continuar sendo a igreja triunfante no meio da adversidade. Glênio, tem um louvor aí que dá certo com a mensagem? Se tiver, vamos ficar de pé e nós vamos cantar, adorar. Você tem o Espírito Santo, tem unção. Você pode cantar um hino da harpa que dá certo. Porque o crente, quando está cheio do Espírito Santo, irmão, pode cantar um hino da harpa. É? Vê? Não desanimes, Deus proverá. Vai, igreja. Ó. Continua. Quer ver? Deus prometeu com certeza chuva. Quer ver? Firme. As promessas de Jesus, ó Cristo. Olha aí, irmão, que coisa mais boa. Nas promessas de Jesus. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus? Eu não sei cantar nada, irmão, mas o Espírito Santo dirige o resto. Basta te colocar à disposição. Tem unção. Vamos ficar de pé, igreja. Última. Ela é revestida, reveste-se com poder para pregar a palavra com autoridade. Olha o versículo 31. Glênia, vem cantar, Glênia. Nós ficou sentado aí, agora nós vamos adorar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe o que é que traz intrepidez? Tem hora que o irmão fala, pastor, o senhor leu aquilo lá, como é que o senhor tira aquilo? O Espírito Santo que nos dá intrepidez. Aqui era Pedro e João, não era iletrado não era estudioso não, era pescador, mas o povo ficava encabulado com a intrepidez deles, cheia do Espírito Santo. Pastor, o que a igreja precisa para sair do outro lado vitoriosa no meio das adversidades? É o que o Paulo nos ordena: não vos embriaguei com vinho, que traz contenda, mas sejais cheio. Teve gente que falou para mim aqui esses dias,
Pastor, beber um vinhozinho, ter um vinhozinho lá em casa, problema não, né? Não vai deixar de ir para o céu por causa disso não, né? Eu falei, engraçado, tem gente que obedecer a palavra e preocupar com o que está escrito na palavra, não preocupa não. Agora, mãe, eu vou trilhar uma trilha muito tênua, vou pôr um vinhozinho lá, aí de um passa para o outro, um abismo vai levando a outro abismo, né? Só vai fazendo mal para o corpo do Espírito Santo, o Espírito vai só entristecendo e saindo, e quer justificar para pecar, irmão. Está doidinho para pecar e fica achando que justificativo. Engraçado que falou para mim assim, ó, eu procurei na Bíblia e não achei. Falei, se você tiver procurado na Bíblia, você deve ter achado muita coisa que você tem que obedecer. Não brinque, irmão. Procura ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos adorar o nome do Senhor? A Bíblia fala que eles, enquanto eles oravam, tremeu o lugar. Eu tenho fé suficiente para enquanto você adora esse lugar, você tremer. E nós ser cheio do Espírito Santo. E sairmos daqui mais revigorados, mais fortes. Para a glória do Senhor Jesus.